Salut tout le monde! Eu sou o Adir Ferreira com a estante mais desarrumada do seu YouTube e hoje nós vamos ver a diferença entre o imparfait e o passé composé. Você já deve ter estudado esses tempos verbais e existem algumas regrinhas para você seguir tanto na hora de você falar quanto na hora de você escrever e também na hora de você fazer uma prova formal em francês. Esse vídeo então é um vídeo de referência com bastante informação e um exercicinho lá no final para você praticar tudo que a gente vai ver. Lembre de pegar o seu guia de conversação em francês, o link está aqui na descrição desse vídeo e também se você quiser mergulhar no francês de cabeça, entra na nossa comunidade Clube Francês Autêntico, nosso clube de assinaturas, o link está aqui no Seja Membro e também na descrição desse vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos começar? E nós começamos aqui já convencionando que o imparfait vai ser escrito em azulzinho e o passé composé em vermelhinho, d'accord? Nós começamos com o exemplo avant, antes, j'habitais à Marseille. Eu morava em Marseille. Eu vou explicar porque a gente está usando o imparfait aqui. En 1995, j'ai déménagé. Então, em 1995, eu me mudei de lá. Quand j'ai déménagé, quando me mudei, j'avais 16 ans. Eu tinha 16 anos. C'était l'hiver. Era inverno. Geralmente utilizamos o imparfait para falar de lembranças. Por exemplo, quand j'étais jeune, je jouais du piano. Quando eu era jovem, eu tocava piano. Lembra do partitivo com os instrumentos musicais? E para contar um evento, geralmente utilizamos o passé composé. Un jour, j'ai joué devant la reine d'Angleterre. Um dia eu toquei na frente ou ante a rainha da Inglaterra. Agora, a história no passado, contar uma história no passado, usa as duas formas, o passé composé para eventos e o imparfait para descrições e situações. Le jour où j'ai joué devant la reine, j'avais 12 ans. O dia que eu toquei na frente da rainha, ou quando eu toquei na frente da rainha, para a rainha, ante a rainha, eu tinha 12 anos. J'avais 12 ans. Então, eu estou contando um fato específico, j'ai joué, passé composé, e aqui uma lembrança, j'avais 12 ans, com o imparfait. C'était la fête de l'école. Era a festa da escola. Il faisait chaud. Estava calor. Fazia calor. O imparfait dá elementos no cenário, tipo uma foto, enquanto que o passé composé enfatiza a continuidade dos eventos, tipo um filme. Aconteceu uma coisa, depois outra, depois outra. Pendant que je jouais, enquanto eu tocava, quando tiver um sujeito eu vou ter que colocar pendant que, tá? Pendant que je jouais, enquanto eu tocava, tout le monde bavardait. Todo mundo falava, estava falando. Soudain, de repente, la reine est arrivée. A rainha chegou, passé composé de arriver com être. Elle a applaudi. Ela aplaudiu. Tout le monde s'est levé. Todo mundo se levantou. Vocês perceberam aqui? É um cenário. Olha só, eu estava tocando, as pessoas conversando, e aqui houve uma sequência de acontecimentos onde eu vou usar o passé composé. Uma dica de fogo para vocês aqui, Tout à coup, que é de repente. Soudain, que também é de repente. O brusquement, que é bruscamente, introduzem um passé composé. Uma dica para você que vai fazer uma prova em francês, quando tiver essas expressões aqui, você vai usar o passé composé. Agora, o pendant que mais um sujeito introduz um imparfait. Tout à coup, de repente, la reine est arrivée. A rainha chegou. Elle est entrée pendant que je jouais. Ela entrou enquanto eu estava tocando, enquanto eu tocava. Utilizamos o passé composé com uma duração definida, começo e fim precisos, e o imparfait com uma duração indefinida. De 1980 a 1990, j'ai fait du piano. Então, de 80 a 90, eu toquei piano, eu fiz aula de piano. Pendant 10 ans, durante 10 anos, entre 10 e 20 ans, eu fiz piano, eu pratiquei piano. Então, aqui uma duração definida, tem o começo e o fim precisos, exatos. No exemplo de baixo, avant, antes, quand j'étais jeune, quando eu era jovem, ou à cette époque-là, naquela época, je faisais du piano. Eu tocava piano. Aqui eu não sei exatamente quando é uma duração indefinida. O passé composé também indica uma mudança de velhos hábitos ou uma situação específica.
Avant, j'habitais à Lyon. Antes, eu morava em Lyon. Un jour, j'ai déménagé. Um dia, eu me mudei. Houve essa mudança, eu morava, agora já não moro mais. Hier, il faisait beau. Ontem o tempo estava bom. Tout à coup, le temps a changé. O tempo mudou. Então aqui você lembra que fazia, que estava, que morava. Eu usando tout à coup, que é uma mudança de uma situação específica, uso o passé composé. Agora, nós temos dois usos bem interessantes do imparfait. Nós usamos o imparfait com a construção si on para fazer uma sugestão ou convidar alguém para fazer alguma coisa. O pronome on aqui é usado para se referir a duas ou mais pessoas e não com o se. Por exemplo, aqui se fala francês. On parle français ici. Neste caso, nós estamos em duas ou mais pessoas. Olha os exemplos. Si on allait en France cet été, que tal a gente ir para a França neste verão? É o que tal. Então, si on, mas o imparfait indica uma sugestão. Si on achetait des billets, e se a gente comprasse os bilhetes, os ingressos, que tal a gente comprar? Si on allait nager dans le lac? Vamos nadar no lago? Que tal ir nadar no lago? Si on allait rendre visite à Léo? E se a gente fosse visitar o Léo, o que você acha da gente ir visitar o Léo? Usamos o imparfait também com o si seulement para expressar um desejo ou arrependimento. Nós temos um exemplo aqui, ó. Si seulement on pouvait prendre des vacances. Ai, se a gente simplesmente conseguisse tirar férias. Ai, se a gente pudesse tirar férias. É um ai, se. Eu estou com um desejo e também um arrependimento. Si seulement elle était à l'heure. Ai, se ela estivesse pontual, se ela estivesse na hora certa, se ela não se atrasasse tanto, ó, um desejo. Si seulement ils habitaient plus près. Ai, se eles morassem mais perto. Si seulement vous saviez. Ai, se você soubesse. Então tem sempre um tom de desejo, um arrependimento, e geralmente não é muito positivo. Agora vamos praticar com imparfait ou passé composé. A gente vai fazer esse exercício juntos. Eu vou ler o comecinho da frase, você vai dar um pause no seu vídeo, dar a resposta, depois toca novamente para a gente ver a resposta. Vamos lá? Número 1. Je chez le dentiste hier. Então, hier, ontem, indica um fato específico. Je suis allé chez le dentiste. Aqui eu coloquei esse ezinho extra, porque se for feminino, você vai ter que colocar je suis allé, mas a pronúncia não muda, tá? É só a forma escrita. Eu fui ao dentista ontem. A número 2. Quand il était adolescent, quando ele era adolescente, lembra de memórias? Il jouait au football. Ele jogava futebol. Então, essas memórias que ele tinha, usamos o imparfait. Número 3. À cette époque-là, aí já indica que você vai usar o imparfait, porque é um tempo indefinido. Naquela época, não estou dizendo quando exatamente foi, il tenait une brasserie Place d'Italie. A número 4. Il, nós temos o verbo randonner, que é fazer trilha, dans les Alpes le week-end passé. Estou especificando o que foi no fim de semana passado. Ils ont randonné. Eles fizeram trilha nos Alpes no fim de semana passado. Número 5. Nous dînons dans ce restaurant tous les samedis. Estou indicando uma memória, todos os sábados. Nous dînions. A gente jantava, nós jantávamos neste restaurante todos os sábados. Aqui não tem um tempo específico, é uma recorrência, uma memória, por isso que eu uso o imparfait. Na número 6, a gente acabou de ver que é para você fazer um convite, eu vou usar o imparfait. Si on prenait un café, que tal a gente tomar um café? A número 7, tu avoir l'air fatigué. Você parecer cansado, não tem um tempo específico, tu avais. Você parecia cansado. Aqui você estava com a aparência cansada, tu avais l'air fatigué. A número 8, chaque jour, a cada dia, todos os dias, il une lettre à son ami. Ele escreveu uma carta para sua namorada. Então é uma frase antiga aí que as pessoas escreviam cartas ainda. Indica uma recorrência, indica uma memória, então eu vou usar o imparfait. Il écrivait une lettre à son ami. Ele escrevia uma carta para sua namorada. A número 9. Je regardais un film quand elle arrivait. Então nós temos duas ações.
Uma que estava em progresso, que era o assistir o filme, e a outra que aconteceu subitamente, que é o arriver, que é o chegar. Então, je regardais un film, eu assistia um filme, eu estava assistindo um filme, quand elle est arrivée, quando ela chegou. Acrescentei o ezinho aí, porque é feminino, eu vou ter que fazer essa concordância. A número 10, última, porém não menos importante, la campagne, o campo, a fazenda, être si belle, tão bela. Eu não tenho um tempo específico, então eu vou usar o imparfait. La campagne était si belle. Este é um vídeo de referência, você não precisa decorar todos esses usos, mas é legal você analisar quando você estiver fazendo um exercício, lendo um texto, escutando um podcast, assistindo um seriado, você perceber quando você usa o imparfait e quando você usa o passé composé. A gente se vê super em breve. On se voit.